Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, no município de São Borja, Rio Grande do Sul. Sua família era de estancieiros e pecuaristas. Integrou as Forças Armadas, concluindo sua participação no serviço militar na Escola Militar de Porto Alegre. Em 1902, participou da Colônia Expedicionária do Sul, em Mato Grosso, na disputa Brasil-Bolívia pelo território do Acre. Sua relação com as Forças Armadas vinha lá de trás, uma vez que seu pai havia lutado na Guerra do Paraguai durante o Segundo Reinado e seu avô na Revolução Farroupilha. Tal aproximação fez com que o futuro político se alinhasse com o Exército, com sua ideologia e atuasse posteriormente em sua modernização. Membros desse mesmo exército, antigos colegas, vão apoiá-lo futuramente na Revolução de 30, na Revolução Constitucionalista de 32, no golpe que levou ao Estado Novo em 1937 e na formação da Força Expedicionária Brasileira que lutou na Segunda Guerra Mundial em 1944. No ano de 1904, Getúlio Vargas entrou na Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, tornando-se bacharel no ano de 1907. Nesse período, interessou-se pela filosofia positivista e pelo castilismo. Integrou o Bloco Acadêmico Castilista, fazendo parte da chamada Juventude Castilista, tendo realizado em 1903 discurso em homenagem a Júlio de Castilhos por ocasião do seu falecimento no Teatro São Pedro. Vamos fazer uma pausa para relembrar o que é positivismo e quem foi Júlio de Castilhos. Positivismo. Corrente filosófica surgida na França do século XIX. Auguste Comte foi seu principal representante. Seus filósofos defendiam o conhecimento científico como única forma de compreender a realidade, sendo, para eles, a ciência o único e verdadeiro conhecimento legítimo. A sociedade, para os positivistas, poderia ser compreendida com métodos das ciências exatas e naturais, podendo, portanto, ser transformada e, devendo para tal, ser comandada e organizada por um líder forte e dotado de maiores saberes que os demais. Um líder autoritário, que ao mesmo tempo defenderia os seus cidadãos. Os positivistas acreditavam que algumas sociedades eram menos evoluídas que as demais e que existia uma escada evolutiva, onde alguns grupos estão nos degraus mais baixos e outros mais acima, sendo, portanto, mais evoluídos. Os grupos embaixo seriam aqueles que ainda acreditariam nos fenômenos sobrenaturais, enquanto os mais evoluídos tenderiam a crer na ciência, na máquina, tomando como fútil especulações sobre aquilo que não pode ser comprovado, visto ou tocado. Os positivistas acreditavam na técnica e na industrialização, sendo estas formas de elevar, fazer subir degraus a sua sociedade. Júlio de Castilhos governou o Rio Grande do Sul por 2 vezes, em 1891 e de 1893 a 1898. Membro do Partido Republicano Rio-Grandense, implementou diversas modernizações no Estado e disseminou o ideário positivista no Brasil. Implementou a Constituição Estadual de 1891, tornada como extremamente autoritária. Tinha apoio das classes médias urbanas e dos recém-chegados imigrantes. Deixou como herdeiro político Borges de Medeiros. Enquanto governador, Borges de Medeiros nomeou Getúlio Vargas em 1908 para promotor público em Porto Alegre. Em 1909,
Getúlio Vargas concorreu e foi eleito como deputado estadual. Em 1913 foi reeleito, tendo renunciado por divergências com Borges de Medeiros. Voltou à Assembleia eleito em 1919 e 1921. Em 1922, elegeu-se como deputado federal, sendo reeleito em 1926, tornando-se líder da bancada gaúcha no Congresso. Na sequência, tornou-se ministro da Fazenda do então presidente Washington Luiz. Em 1927, deixou o cargo para concorrer a governador. Foi eleito em 1928, com um mandato que iria até 1933. Nos anos em que permaneceu como governador, criou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, melhorou o Porto de Pelotas e deu apoio à criação da Varig, Viação Aérea Rio-Grandense. Unificou partidos rivais em torno de sua figura. Em 1930, candidatou-se à presidência da República. Revolução de 30. Para as eleições de 1930, o então presidente Washington Luiz lançou apoio à candidatura do seu conterrâneo Júlio Prestes, quebrando assim o acordo de revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, que havia permanecido durante toda a Primeira República. O candidato mineiro, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, foi buscar apoio no Rio Grande do Sul. Após muitas negociações entre o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Rio-Grandense, optou-se por inscrever uma chapa com Getúlio Vargas, candidato à presidência, e o paraibano João Pessoa como seu vice. Na sequência, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba formaram a chamada Aliança Liberal para apoiar a candidatura de Getúlio Vargas. Os aliancistas criticavam os políticos das elites cafeicultoras. Dizia-se que esses monopolizavam o poder, fraudavam eleições e os aliancistas, por sua vez, apoiavam o voto secreto, reformas políticas e proteção aos trabalhadores. Em suma, queriam a modernização em todas as áreas da sociedade. A Aliança Liberal era apoiada por setores do Exército como os tenentes, que já haviam protagonizado o movimento tenentista, com destaque para Luiz Carlos Prestes. O pleito eleitoral de 1º de março de 1930 resultou na vitória do candidato paulista Júlio Prestes, com 57% dos votos. No entanto, a Aliança Liberal não aceitou o resultado. Seguiam-se acusação de fraude dos dois lados, atas eleitorais duplicadas, eleitores votantes a mais, entre outras denúncias. Na Paraíba, a situação esquentava. Uma rebelião contra o aliancista e vice de Vargas, João Pessoa, foi deflagrada. O então presidente Washington Luiz foi acusado de estar por trás deste complô. No Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, existia forte conspiração dos membros da Aliança Liberal a fim de não permitir a posse de Júlio Prestes. Na clandestinidade, setores tenentistas do Exército organizavam a revolução. Voltando à Paraíba, uma situação de ordem pessoal, completamente à parte dos processos políticos, foi, digamos assim, o estupim do processo revolucionário. João Pessoa foi assassinado por João Duarte Dantas, um antigo desafeto pessoal que lhe acusava de ter lhe ferido a honra, divulgando correspondência amorosa com sua amante, a escritora Anaíde Beiris. Como era de se esperar pelo clima da época, as acusações recaíram sobre o então presidente Washington Luiz. Os revoltosos da Aliança Liberal começaram uma mobilização armada no Nordeste e Sudeste.
No sul, Vargas tomou o comando revolucionário. Em 3 de novembro de 1930, seus aliados Oswaldo Aranha e Flores da Cunha tomaram o quartel-general militar de Porto Alegre, iniciando o movimento revolucionário. As tropas gaúchas marcharam para São Paulo e foram tomando territórios. No Nordeste e Sudeste, frentes revolucionárias também se levantaram. São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e todo o Norte permaneciam ao lado do governo federal, enquanto os demais estados já sucumbiam aos revolucionários aliancistas. Aguardava-se um encontro e uma grande batalha entre sulistas e tropas do governo federal no território da divisa de São Paulo e Paraná. Entretanto, em 24 de outubro, Washington Luiz foi deposto por generais do exército, que, em 1º de novembro de 1930, entregaram o poder diretamente para Getúlio Vargas. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao parabelo, nós vamos ter transformação nesse Brasil verde e amarelo. C-U-Tu, L-Li, O, Getúlio. C-U-Tu, L-Li, O, Getúlio. Certa menina desencantado, cujo papai foi senador, ao ver o povo desencarnado,